Olá pessoal, eu sou o professor Davi e quero apresentar para vocês o meu canal no YouTube, que é o Aprendi Biologia. Nele eu pretendo colocar resumos, pretendo colocar aprofundamentos, resoluções de exercícios, aulas interdisciplinares, que é biologia junto com física, junto com química, junto com matemática, e muito voltado para você que está no ensino médio e nos cursos pré-vestibulares. Ainda é o começo do canal, esse é o nosso primeiro vídeo e aceito críticas que sejam construtivas, aceito sugestões, é só postar o seu comentário aí, certo? Espero que possa te ajudar de alguma maneira esse canal, tá? E seja bem-vindo ao Aprendi Biologia. Valeu! Bem-vindos ao canal Aprendi Biologia, eu sou o professor Davi e vamos falar da vida como ela realmente é. Como a maioria já sabe, biologia significa o estudo da vida. Ou podemos ainda definir como o estudo dos seres vivos e as suas interações com o meio. Mas como podemos conceituar vida? Definir o que é vida não é simples, porque não há um conceito objetivo e nem um consenso geral entre os estudiosos do assunto. Mas sabemos, mesmo que intuitivamente, que os seres vivos apresentam um conjunto de características que permitem a gente definir ou diferenciar o ser vivo do não vivo. A primeira propriedade comum entre os seres vivos é a sua composição química específica. Toda forma de vida tem massa, volume e ocupa lugar no espaço. Portanto, apresenta átomos em sua composição. Então é essencial um olhar físico-químico quando se trata de biologia. Analisando a tabela periódica, encontramos aqui as características dos elementos conhecidos. E aqueles elementos que são essenciais a toda forma de vida, ou aqueles elementos que encontramos sempre nas formas de vida, são os elementos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses elementos formam mais de 90% da constituição dos organismos. Esses átomos podem se agrupar entre si e com alguns outros átomos, formando moléculas inorgânicas, como por exemplo, moléculas de água, moléculas de gás oxigênio ou moléculas orgânicas, que são aquelas que têm sua estrutura formada por sequências carbônicas, como por exemplo a glicose e os aminoácidos. Essas moléculas podem interagir e sofrer transformações. E o conjunto dessas reações químicas que são organizadas nos seres vivos, nós chamamos de metabolismo. São essas reações metabólicas que permitem a troca de matéria com o meio, por exemplo, permitem a obtenção de energia para os seres vivos realizar suas atividades, constante manutenção química dos organismos. Podemos separar as reações metabólicas basicamente em dois tipos. No catabolismo, que são reações de desconstrução de moléculas, moléculas grandes são transformadas em partes menores, como por exemplo na digestão, que divide macromoléculas nas menores unidades que possam ser absorvidas pelos organismos. Já no anabolismo, que são reações de construção ou de síntese de moléculas, moléculas menores são agrupadas formando moléculas maiores, como por exemplo na síntese de proteínas, que ocorre no interior da célula, com a união de vários aminoácidos. Para que o metabolismo funcione corretamente, todos os seres vivos apresentam moléculas que guardam informações e controlam a ocorrência de reações metabólicas, que é o material genético ou o DNA.
Essa molécula contém um conjunto de informações hereditárias, ou seja, são passados para os descendentes, e que permitem definir como e quais reações metabólicas ocorrem nos seres vivos. E isso é o que define as características de cada organismo. Essas características podem ser alteradas ao longo das gerações, favorecendo a sobrevivência das espécies em um ambiente de constantes alterações. É o que nós chamamos de evolução. Outra característica que encontramos nos seres vivos são as células, as menores unidades funcionais dos organismos. Células são compartimentos onde a maioria das reações metabólicas dos organismos vai ocorrer, podendo ser células simples, como as células procariontes, que apresentam material genético livre no meio interno, sem um núcleo organizado, ou células eucariontes, que são células mais complexas, com material genético envolvido por uma membrana, formando uma estrutura chamada núcleo, além de vários outros componentes internos, que a gente chama ou chamamos de organelas. Os organismos que são formados por uma única célula são denominados unicelulares, como as bactérias, os protozoários, algumas algas e alguns fungos, como as leveduras. Já os seres pluricelulares são aqueles formados por várias células, como os cogumelos, os animais e as plantas. Todas essas características são importantes para que os seres vivos consigam chegar numa etapa que é a chamada de reprodução, que é o mecanismo que os seres vivos têm de deixar descendentes no ambiente. Quando os seres vivos conseguem deixar descendentes, isso significa que ele conseguiu sucesso para a espécie, pois ele está colaborando com a manutenção da espécie no meio. Há dois modos básicos de reprodução. Na reprodução assexuada, um único organismo deixa descendentes, geralmente em grande quantidade e de forma rápida, quando o ambiente é favorável. Porém, todos são geneticamente iguais, exceto em casos de mutação durante o processo. Já na reprodução sexuada, ela envolve a mistura de informações de dois indivíduos da mesma espécie, gerando indivíduos geneticamente diferentes, processo extremamente vantajoso para os seres que vivem em um ambiente com profundas alterações. Outra propriedade que os seres apresentam é a capacidade de perceber estímulos e responder a eles, de modo que permita o seu funcionamento de certa forma constante, seja para buscar alimento, defesa contra predadores, economizar energia, dentre outros processos. Portanto, mesmo que não haja um conceito clássico do que é vida, é uma série de características em conjunto que permitem a vida acontecer. Mas e os vírus? São seres vivos? A grande maioria dos vírus são invisíveis até mesmo ao microscópio óptico, mas são causadores de doenças importantes na população, como o vírus da Zika, os adenovírus e até vírus que atacam bactérias, como os bacteriófagos. A discussão sobre a não inclusão dos vírus no grupo dos organismos vivos ocorre porque eles são seres acelulares, ou seja, não são constituídos por células e também não têm metabolismo próprio. Portanto, eles não têm todas as características que encontramos nos seres vivos. Mas, por outro lado, vírus apresentam material genético e também têm capacidade de reprodução. Essas características podem credenciá-los a participar, sim, do grupo de organismos vivos. Quando um vírus se reproduz, ele só faz isso dentro de uma célula hospedeira. Ele depende do metabolismo dessa célula, se comportando então como um parasita intracelular obrigatório. Diante desse contexto, podemos classificar os vírus então como partículas infecciosas. E já que a vida não apresenta um conceito bem claro e nos baseamos em propriedades comuns
Entre os seres vivos, podemos dizer que os vírus estão bem na fronteira do que é vivo e o não vivo, dependendo muito mais de quais são nossos padrões de definição do que realmente é a vida. Mas fica claro que eles vêm acompanhando a evolução de todos os organismos ao longo do tempo e também gerando muito conteúdo para o cinema, na maioria das vezes em cenários catastróficos para os seres, que com certeza têm vida.